Lei número 10.741 de 2003. Estatuto do Idoso. Idoso nunca vai cair. Tá? Nunca vai cair idoso. Quem que é pessoa idosa? Pessoas idosas são aquelas compreendidas com 60 anos ou mais. Tá? É garantido o aperfeiçoamento, né, a saúde moral, intelectual, espiritual e social. Idosos são as pessoas com 60 anos ou mais. Tá? É direito do idoso o respeito, a dignidade. O idoso tem prioridade em atendimento preferencial, na família, restituição de imposto de renda, políticas habitacionais, né? Isso é tudo prioridade do idoso. O idoso tem direito ao transporte gratuito a partir dos 65 anos. Existem municípios que fazem leis municipais para dar o transporte gratuito a partir dos 60, mas em regra são 65. O transporte intermunicipal é só para idosos que ganham até 2 salários mínimos, 2 cadeiras do ônibus. Passou disso, 50% de desconto. Interestadual. Tá? É o que importa. Quais são os crimes contra a pessoa idosa? Os crimes contra o idoso. Quais são os crimes contra o idoso? Tá? Discriminar a pessoa idosa. Deixar de prestar assistência ao idoso quando for possível fazê-lo. Abandonar o idoso em um hospital. Expor a perigo a integridade e a saúde do idoso. Deixar de cumprir ou retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem de expedição nas ações da parte interveniente ou idoso, apropriar-se de bens do idoso, negar o acolhimento do idoso em abrigo, reter o cartão magnético da aposentadoria do idoso, exibir ou vincular qualquer meio de comunicação, imagem, né, injuriosa contra o idoso, induzir pessoa idosa sem discernimento, né, os seus atos a outorgar poderes, fazer o cara se dar uma procuração para dar poderes sobre os bens dele, coagir, né, idoso a doar, né, bens, e lavrar ato notorial que envolva a pessoa idosa sem discernimento. Isso é tudo crime contra o idoso. Considerada a prática do ato infracional a criança ou adolescente, é correto afirmar que a prestação do serviço comunitário consiste em realização de tarefas gratuitas em interesse geral, por período não excedente a 1 ano, não é 6 meses. B. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo à vítima. Perfeito. A internação por constituir medida privativa da liberdade não poderá exceder a 3 anos. Entre as garantias processuais, a garantia dos adolescentes encontra-se o direito de socializar-se da presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Contudo, não poderá ser o menor ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Poderá ser ouvido. Agora vamos pegar uma bem chata, que é a lei dos crimes de lavagem de dinheiro. Crime de lavagem de dinheiro. Vamos conceituar o que é lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é um processo que tem por objetivo disfarçar a origem criminosa dos proveitos do crime. A importância da lavagem é o capital, porque permite ao delinquente usufruir desse lucro, sem pôr em perigo a sua fonte, o delito antecedente, além de protegê-lo contra o bloqueio e o confisco. Vamos entender isso aí. Imagina se eu estou traficante, eu ganho muito dinheiro com o tráfico, só que em razão disso eu não posso também ficar gastando. Não tem como eu, como professor de curso preparatório, andar com um carro de 200 mil reais, 300 mil reais. Então não tem nenhuma ideia. O curso preparatório é só uma fachada. Não tem nenhuma ideia. Eu vou construir um bar, um restaurante, uma casa noturna, vou abrir uma vez na semana e vou dizer que o dinheiro veio desse estabelecimento que eu construí. Isso é lavagem de dinheiro. Eu pego o dinheiro que vem do crime, compro um monte de imóveis, vendo os imóveis e declaro que eu estou adquirindo dinheiro através da venda dos imóveis. Isso é crime de lavagem de dinheiro. Tinha um deputado federal, se eu não me engano, muito famoso, na década de 90. Ele comprava bilhete da Mega Sena. Ele fazia assim, ó. A Mega Sena ia dar 3 milhões. Ele jogava... Porque tu sabe que para te calcular quanto ganha na Mega Sena é simples. Existem 6 dezenas. Na primeira dezena, pode sair quantas opções de número? 60. Na segunda, 59. Porque um já saiu. 58, 57, 56 e 55. Tu multiplica tudo e tu vai ver quantas possibilidades tem. O que acontecia? Vamos supor que o prêmio era 3 milhões. Ele jogava 4. O intuito dele não era ganhar, era lavar o dinheiro. Ele ganhou 100 e poucas vezes na cena. O que ele fazia? Além dele ganhar, ele comprava os bilhetes premiados.
Ele ganhou na Mega e sabia que tu tinha ganho também. O que ele ia fazer? Ele ia atrás de ti, te falava, quanto é que... o teu prêmio é 1 milhão, eu te dou 1.050.000. Tu me dá o bilhete? Beleza, toma, o que ele ia dar? No cash? Me dá, toma. Aí ele ia lá e pegava o prêmio e dizia que fez 2 jogos e ganhou. Ele lavou o dinheiro. Essa lei foi criada por causa dele. Porque ele lavava o dinheiro. Então, basicamente, ele foi o autor da lei, porque o maior caso era o dele de lavar dinheiro no Brasil, porque ele usou uma técnica muito importante para lavar o dinheiro. Aí depois teve uma alteração por causa do Roberto Jefferson, tá? do esquema do mensalão, e teve uma alteração na lei. Tá? Que agora todo mundo está usando na história da Petrobras, dos contratos, que é quando tu ajuda as investigações. Tá? Foi a pena reduzida, o juiz pode apenas aplicar uma multa em vez de dar pena. A lavagem de dinheiro, ela se divide em 3 fases. A colocação, a ocultação e a integração. O crime de lavar dinheiro é quando eu quero ocultar ou dissimular a origem dos proveitos do crime ou da infração delituosa. Primeira fase, a colocação, ou placement, a introdução do dinheiro no sistema financeiro. É a fase mais arriscada. Eu vou realizar o primeiro negócio. Eu vou lá e compro uma casa noturna em Florianópolis. Essa é a primeira fase, é a mais arriscada, onde eu coloco o dinheiro no mercado financeiro. Segunda fase, a ocultação, a dissimulação, a transformação, onde eu vou realizar uma série de negócios para dificultar a localização do dinheiro. Contrato um fornecedor, contrato mídia, contrato empresa de decoração. Eu faço vários negócios para dissimular, né, e dificultar a origem criminosa dos bens. E a última fase é a mais fácil, é a integração, onde o dinheiro já está limpinho e eu só vou gastar a grana. Não precisa chegar em todas as fases, tá? Só o fato da ocultação, só tu completando a segunda fase já tem um crime de lavagem de dinheiro. Ocultando já tem um crime de lavagem de dinheiro. Vamos definir o crime de lavagem de dinheiro. Ocultar, dissimular a natureza, origem, localização ou disposição de bem. Tá? Direitos e valores, provenientes direto ou indiretamente da infração penal. Admite-se a forma tentada. Além da lavagem de dinheiro, tá? Que tem uma pena, né, um pouco até pesada, que é de 3 a 10 anos, se o agente cometer essa prática de maneira reiterada, a pena dele é aumentada em 1/3 a 2/3. Se ele contribuir com a investigação criminal, a pena dele é reduzida de 1 a 2/3, podendo o juiz substituir a pena. Em vez de privativa de liberdade, botar uma restritiva ou aplicar uma multa. Então vamos lá, como é que funciona? Imagina que o dinheiro que eu tenho está vindo do tráfico. Eu introduzi esse dinheiro construindo uma casa noturna. Primeira fase, introdução, segunda, colocação e a terceira, dissimulação. Para mim ser condenado, aqui eu cometo o crime de lavagem, quando eu coloco na casa noturna e tento disfarçar a origem criminosa. Para mim ser condenado pela lavagem de dinheiro, eu tenho que ser condenado pelo tráfico? Ou seja, pelo delito antecedente? Não. Existe um cara que me ajudou a construir a casa noturna. Ele não sabe que esse dinheiro é do crime. Ele incorre no crime? Não, porque não admite essa forma culposa. Existe um cara que está me ajudando a lavar o dinheiro. Ele não tem benefício financeiro nenhum com isso. Ele incorre no crime? Incorre. Então não precisa ter benefício financeiro e não admite essa forma culposa. Eu fiz uma vez um tráfico só e desse dinheiro eu comecei a abrir a casa noturna e me mantive. Tem lavagem de dinheiro? Não. Toda semana eu trafico. Então eu pratico a conduta de maneira reiterada. Então, além de eu ter a pena de 3 a 10 anos, ela vai ser aumentada de 1/3 a 2/3, a critério do juiz. Oi? Por ser reiterado. O processo de lavagem de dinheiro ocorre na Justiça Estadual ou Federal? Estadual. O processo de lavagem de dinheiro ocorre na Justiça Estadual, a não ser que seja contra uma empresa pública ou uma autarquia, ou sofra detrimentos da União. O delito antecedente foi um crime contra o sistema financeiro, foi um crime contra a ordem econômica, aí é Justiça Federal. O delito antecedente foi contra o patrimônio da União, Justiça Federal. Foi contra uma autarquia, o INSS, uma empresa pública contra a Caixa, aí é Justiça Estadual. Se não, juiz singular, Justiça Estadual.
Quais são os delitos antecedentes que podem dar origem à lavagem de dinheiro? Qualquer delito. Antigamente era só esses 8. O único dinheiro que poderia tu tentar lavar e tu incorrer no crime de lavagem de dinheiro eram esses 8 crimes. Só esses 8. Isso foi tudo revogado. Qualquer delito pode ser um delito antecedente para a configuração do crime de lavagem de dinheiro. Qualquer um. Antigamente era só aqueles elencados ali na lei. Como é que funciona o procedimento do crime de lavagem de dinheiro? Como é que funciona o processo? É feita a denúncia pelo Ministério Público, tá? Vai para o juiz faz citação do acusado. Muda um pouco, tá? Deixa eu pegar uma água aqui. Calma que tá batendo sono agora. Tô acostumado, né, cara? Tá 15 dias parado, acordando todo dia às 3 horas da tarde, né? Dormindo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, o cara tá acostumado, né? Parei de dar aula. Foi aquele dia, foi o último dia de aula. Olha que coincidência, eu vou jogar hoje no bicho. O último dia de aula foi no Energia com um aluno. Entrei de férias. Primeiro dia de aula foi no Energia com um aluno. E os dois eram pro CFO. Militar. Só que aqui é PM e lá era bombeiro. Mas é militar os dois. Olha, vou jogar no bicho hoje. Jogar no viado? Não, sacanagem, né? Então é feito assim, ó. É feita a denúncia pelo Ministério Público. Tá? É feita a denúncia pelo Ministério Público. Feito o inquérito policial, aquela coisa toda lá do que a gente sabe do professor de processo penal, vai explicar. Inquérito policial, investigação, foi pro promotor. Promotor ofereceu a denúncia. Vai pro juiz. Aqui vai mudar totalmente o rito processual que tu conheceu até hoje. Porque isso aqui eu acho que tu nunca viu. Acredito eu, né? Que ninguém estuda crime de lavagem de dinheiro na vida. Foi pro juiz. O juiz mandou fazer a citação do acusado. Como é que é a citação no processo penal? Edital pessoal? Pessoal. Pessoal, essa é a regra. Aí tem hora certa, né? Pessoal. Duas hipóteses. Sendo ele citado, ele pode apresentar defesa e constituir advogado, ou ele pode não apresentar defesa. São as duas possibilidades. Ah, pessoal, uma coisa bem legal, ó. Quem está assistindo o vídeo, se tu não quiser ser do CFO ou não passar, tu pode estudar isso aqui, também vai servir para o concurso do Banco do Brasil. Olha que legal. O que tem a ver cair no Banco do Brasil? Eu me pergunto também. Essa lei cai na prova do Banco do Brasil que saiu o edital, tá? Está lá na parte de conhecimentos bancários. Tá? Isso cai também no Banco do Brasil. Tá? Para dizer que não serve para nada. Só cai no concurso do CFO da Polícia Militar e do Banco do Brasil. Tá? Então, assim, ó. Ele apresentou defesa. Se ele apresentou defesa, o processo é dado continuidade, marca audiência, instrução de julgamento, ouve todo mundo até sair a sentença. Não, ele não compareceu, ele não apresentou defesa. O que é feito? Não, é isso que muda. Ele é citado de novo. Só que aqui é pessoal. E aqui é por edital. É isso que muda. Tem duas citações. É citado por edital. Aí, se ele apresentar defesa, o processo é dado continuidade até chegar à sentença. Se ele não apresentar defesa, aí sim, é nomeado defensor dativo. Que vai apresentar o quê? Defesa, que é dado continuidade até chegar à sentença. Como é que pode cair isso na prova? A única pergunta, que é para te confundir. Sendo acusado citado pessoalmente, não apresentando defesa nem constituído advogado, será nomeado defensor dativo. Errado. Ele vai ser citado por edital. Aí, se ele não apresentar defesa, dativo. Tá? Todo procedimento, juiz singular, em regra, justiça estadual,
Só não crime contra a ordem financeira, a ordem econômica, detrimentos de autarquias e empresas públicas. Tá? O Ministério Público deve ser informado da existência do crime de lavagem de dinheiro pela autoridade policial em 24 horas. Tá? Se tiver indícios de crime, os bens da pessoa podem ficar apreendidos. Esses bens podem ser alienados. Se eles forem ilícitos, o juiz pode liberar? Não. E se for ilícito, o juiz pode liberar? Pode. Uma vez lícito, o juiz libera. Ilícito, ele não libera. Como é que funciona esses bens? Funciona assim. Lícito, liberado pelo juiz. Essa licitude pode ser total ou parcial. Eu tenho um monte de patrimônio. Só que a casa e o Gol que eu tenho foi meu pai que me deu. Tá? E a moto foi o que eu comprei das aulas. Agora a lancha, a casa na praia, o prédio, eu não consegui provar a licitude, então eu vou perder. Tá? Bem foi apreendido. O que aconteceu? Tem um barco que eu não consegui comprovar a licitude, eu fui condenado pelo crime. O que o juiz vai fazer? Ele vai nomear um administrador. Administrador. Quem que é o administrador? É a pessoa que vai cuidar dos bens. A pessoa é o depositário? Não, não é o depositário. Sabe por quê? O depositário ganha? Não, o administrador ganha. Por isso que a lei trouxe outro nome. O administrador é o cara que vai cuidar do bem. E outra, não é manutenção. O cara vai cuidar mesmo. Ele vai fazer a manutenção do bem, vai guardar, vai pagar a segurança se precisar. Tudo, ele vai cuidar do bem. Por quê? Porque assim, ó, depois de leiloado, o juiz vai fixar os emolumentos do administrador. Ele fixa, é feito o leilão, da arrematação, ele, ó, tantos mil, tantos por cento é dado ao administrador. Um leilão judicial, existe o valor da avaliação. Imagina que eu tenho um bem que o oficial de justiça avaliou em 100 mil reais. Agora é oficial avaliador, né? Oficial avaliador. Por quanto eu posso leiloar ele? Tu já viu um edital de leilão? Tu já viu que os preços são exorbitantes? Mas todo leilão judicial, todo, quanto? Não, não é muito baixo, é a metade. O lance inicial é 50%. Então, se eu vejo uma... Aí é engraçado pelo seguinte. Foi feita uma avaliação de um carro, 20 mil. 2 anos depois ele foi leiloado. Ele vale 15. Ele vai ser leiloado por 10. A casa foi feita uma avaliação na época, 100 mil. 2 anos depois ela foi leiloada. Só que ela já vale 200. E quando for leiloado eu vou pagar 50, no mínimo. Por isso que o valor do imóvel ele aumenta tanto. Porque o imóvel valoriza, a avaliação é pela metade. Isso é o normal, mas aqui no crime de lavagem não. Só pode ser leiloado por no mínimo 75% do valor da avaliação. Senão não pode. Tá? 75% do valor da avaliação. Os crimes de lavagem de dinheiro são insuscetíveis, né, de fiança e liberdade provisória. Tu não pode ter esses benefícios em razão do cometimento do crime de lavagem de dinheiro. Efeitos da condenação. Se tu for condenado pelo crime de lavagem de dinheiro, tu vai perder teu cargo público, tu vai ficar interditado de exercer a função por 10 anos. Tu era gerente do banco, perdeu teu cargo, 10 anos sem poder ser gerente de nenhuma instituição financeira. As empresas que trabalham, existem empresas que têm que manter bancos de dados de seus clientes atualizados. Quais empresas? Aí é uma porrada. Tá? Identificação de cliente e manutenção de registro. Quem tem que fazer o registro atualizado dos clientes? Empresas. Sempre que for solicitado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, essas empresas têm que enviar as informações do cliente. Vou te dar um exemplo. Eu vou comprar dólar, eu vou até a casa de câmbio. Chegando na casa de câmbio, eles pedem o quê? Um CPF, porque eles vão registrar essa movimentação financeira. Renato Ferreira Pinheiro comprou $1.000. Tá? Por quê? Porque existem empresas que têm que manter o registro do banco de dados de seus clientes, sempre atualizado. Porque se tiver investigações, principalmente pelo COAF, que é o Conselho Deliberativo, tá, que investiga isso aí, eles pegam nessas instituições. Que instituições? Empresas que trabalham com recursos financeiros, compra e venda de moeda estrangeira e ouro, bolsa de valores, seguradoras, administradora de cartão de crédito, arrendamento mercantil,
Sociedade de distribuição de dinheiro, tu dá dinheiro aqui para entregar lá nos Estados Unidos para um parente teu. Compra e venda de imóveis, comercialização de joias, juntas comerciais, consultoria, né, contadoria e auditoria, empresa de valores, comércio de bens de alto valor animal. Tá? Isso tudo deverá manter bancos de dados atualizados dos seus clientes, eles têm que manter. Quais são as penalidades administrativas que podem correr as pessoas que cometerem infrações? Advertência. Advertência é expor por escrito. Multa. Se tu é funcionário público, que aí tu sofre punição administrativa. Tu pode pegar uma multa que pode chegar ao dobro da operação financeira. Tu trabalha no Banco do Brasil e tu ajudou o João a lavar dinheiro. Ou tu está lavando. Além de cometer o crime, pena de 3 a 10 anos, tu pode ser condenado a pagar o dobro do valor que tu lavou, só que não pode passar de 20 milhões. Inabilitação temporária para exercer aquela função por 10 anos e a cassação, a suspensão da autoridade. Tu tinha um negócio de vender ouro. Tu tinha autorização para vender ouro. Tu estava lavando dinheiro, tu nunca mais vai conseguir outra autorização para vender ouro. Tá? Todos os recursos oriundos de penas de multas ficarão com o Ministério da Justiça, que vai converter parte para o fundo penitenciário e tal. COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, é um conselho vinculado ao Ministério da Fazenda. Examina todas as suspeitas de lavagem de dinheiro. Tu pode pedir, requerer as informações. Tá? Todas as informações podem ser requeridas pelo COAF para as empresas que eu te falei, que é ouro, cartão de crédito, renda mercantil, pode fazer essas consultas. Quem faz parte do COAF? Servidores públicos da Caixa Econômica, do Banco Central do Brasil, de autarquias de fundações públicas, tá? Do Banco Central do Brasil, da Caixa, do Correio, do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, servidores com reputação ilibata fazem parte do COAF. Quem designa, tá, esses servidores é o próprio COAF, e dentre eles é escolhido, tá, o presidente do Conselho. Esse presidente do Conselho é escolhido pelo presidente da República. E ele organiza e funcionado pelo decreto do Poder Executivo. Tem um grande problema para achar questões para essa matéria, porque a maioria é do banco. Mas eu tenho umas 4 aí que não é do banco. A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para atender a tornar ilícito o dinheiro proveniente das atividades ilícitas. Para ajudar na prevenção de combate a esse tipo de crime, Lei 9.613 de 98, dentre outras ações, determina que as instituições financeiras devem o quê? Identificar seu cliente e manter o cadastro atualizado. Perfeito. Colocação, ocultação e integração. Sim. São as 3 fases da lavagem de dinheiro. Constitui crime de lavagem ou ocultação de bens e valores o fato de alguém ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direto ou indiretamente do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. Esse delito. A. Pode ser reconhecido com indícios suficientes da existência do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes? Sim, basta indícios. Depende de prévio julgamento do crime de tráfico? Não, não precisa ser julgado no tráfico, para ser julgado pelo lavagem. Só é punível se houver consumação, não se admite a forma tentada, eu não falei, mas admite-se a tentativa. Não é punível com desconhecimento do autor do crime de tráfico, ilícito de substância entorpecente? É punível. Eu não sei, o cara é traficante, ele manda o dinheiro para mim e eu lavo aqui para ele. Eu não sei quem é que está mandando para mim, mas eu incorro no crime. Só depende de prévio julgamento do crime de tráfico, ilícito de substância entorpecente, se cometido fora do país, nada a ver, não precisa ser fora. Procurador da Fazenda Nacional. Nas últimas décadas, a prática conhecida como lavagem de dinheiro tornou-se um dos principais desafios que se enfrentam pelos governos. Essa atividade vem sendo adotada pelas organizações criminosas para diversos tipos de crime. A criminalização desta conduta no Brasil foi instituída pela Lei nº 9.613 de 98, que foi modificada pela 10.463 de 2002 e pela 10.741 de 2003. Com base nessa legislação, é correto afirmar. A legislação mencionada cinge-se ao direito material penal. É formal. A lavagem de dinheiro é sinônimo de crime de receptação, nada a ver. Receptação é quando tu adquire produtos oriundos de crime para ter uma vantagem econômica. Aqui eu dissimulo a origem. Eu quero esconder. O COAF é um órgão vinculado ao Banco Central e criado? Não, ele não é vinculado ao Banco Central, ao Ministério da Fazenda. Os crimes capitulados na lei são de ação penal pública condicionada. É incondicionada. A lavagem de dinheiro pode ocorrer de crime, qualquer crime pode dar origem à lavagem.
Em relação à disposição atinente ao crime de lavagem de bens, essa é a opção correta. O COAF poderá requerer ao órgão administrativo informações cadastrais de pessoas envolvidas em atividade suspeita, exceto bancária. Porra, a principal é bancária e financeira. Constitui crime de lavagem, ocultação de bens, dissimulação, natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos e valores provenientes direta ou indiretamente de produto do crime. O processo dos crimes de lavagem e ocultação de bens não compete à Justiça Estadual. Compete. São insuscetíveis de fiança, liberdade provisória, e em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentalmente se o réu poderá apelar em liberdade. Ah, mas agora todo mundo pode apelar em liberdade. Pois é. Fiquei balançando. É vedado ao juiz determinar a liberação dos bens, direitos, valores apreendidos ou sequestrados, mesmo quando comprovada a licitude. Licitude libera. Filha da puta, ele botou a D. Eu vou te dizer por que a B está errada. Olha a B. Memória fotográfica. Vai. Decora B. Decorou a B? Vamos ver o conceito da lei. Infração penal. Lá está frutos do crime. Proveniente do crime. É da infração penal. De infração penal. E não de bens da infração penal. De frutos do crime. É da infração penal. Filho da puta. Isso aí é praticamente impossível tu acertar. Porque tu bateu o olho, bens, frutos, é impossível. E outra, se fosse só essa lei, era fácil acertar. Quando eu estou estudando com o pessoal do Banco do Brasil, fica bem claro, porque é decoreba. Só que ele só tem uma lei. Uma única lei para decorar. Vocês têm uma caralhada de lei. Então, como é que vai comparar? Tá? Eu trago ali meio de sacanagem essa questão. Tá? Sem comentar que agora é questionável essa história de responder em liberdade, né? Todo mundo responde em liberdade. Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, assinale a alternativa correta. No perdimento dos bens, objetos e crimes em favor da União, não poderá ser excepcionado o direito de terceiro, visto que o crime em questão pode ser praticado por pessoa diversa daquela qual provém o bem produto da lavagem. Tu me roubou. Tu roubou toda a minha família. Tu vende terreno e tal. Tu adquire uma grana ferrada com isso aí. Peraí. Deixa eu lembrar um caso agora que aconteceu. Eu não lembro, peraí. Tá fugindo. Mas o cara vende vários terrenos, não é dele e tal, tu vende tudo. Só que tu vende várias vezes. Então tu não pode ser um mero corretorzinho que vende o terreno 30 vezes tentando dinheiro. Então tu tenta lavar o dinheiro. Polícia descobriu. Tu está sendo processado criminalmente. Teus bens todos foram bloqueados. Eu tenho direito sobre isso aí? Sobre os bens que foram teu apreendidos? Eu fui uma pessoa que fui lesada por um golpe teu. Eu tenho direito? Não tenho direito nenhum? Na instituição processual não posso me cadastrar, né? Entendeu? Porra, ele me lesionou também. Então, se for leiloar os bens dele, eu também tenho direito. No perdimento de bens, objetos de crime de favor da União, não pode ser excepcionado o direito terceiro? Não, o terceiro tem direito também. Eu posso arguir o meu direito. O dinheiro obtido pelo meio de prática do crime contra a ordem tributária não enseja a tipificação do crime de lavagem. Qualquer crime. É que antigamente eram alguns, e agora é qualquer. Constitui efeito da condenação e internação da função pública pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade. Não, é 10 anos. 10 anos, o dobro é tortura. O dobro é tortura. A condenação pelo crime de lavagem de dinheiro não impede a condenação pela mesma pessoa pela prática do crime de antecedente que propiciou o objeto da lavagem. A condenação pelo crime de lavagem de dinheiro impede a condenação da mesma pessoa pela prática do crime, né, antecedente. Não impede nada. Lei número 4.898 de 65. Abuso de autoridade. Somente os aspectos penais. Tá? Qualquer pessoa pode denunciar um abuso de autoridade através de uma petição encaminhada pela autoridade competente ou pelo Ministério Público. Policial abusou da autoridade dele, falou, gritou, né, etc. Vai ver as condutas que é abuso de autoridade. Geralmente é a igreja. Tá? Geralmente eu uso a igreja como fonte de abuso de autoridade. Tá? Porque não é. É a perturbação de sossego da igreja. O fato de mandar calar a boca, baixar o volume, não é abuso de autoridade. Mas enfim. O policial foi lá, fez uma conduta que eu achei que é abuso de autoridade, eu posso entrar com uma representação lá no comando, no batalhão da Polícia Militar, ou eu posso levar ao Ministério Público. Tá? Esse é um direito aí de qualquer cidadão que for vítima de abuso de autoridade. Constitui abuso de autoridade. O que eu posso considerar como abuso de autoridade? A liberdade de locomoção. Restringir o meu direito de ir e vir. Tá? Eu quero ir para o lugar, o policial falou, onde tu vai? Ah, eu vou na casa do meu amigo. Não, pode voltar para casa. Isso não posso. A inviolabilidade do domicílio.
a casa é uma usina inviolável, nem poderia entrar, senão durante o dia. Desculpa, senão com autorização do morador durante o dia, com autorização judicial para prestar socorro, tá? Aqueles casos da Constituição. Sigilo à correspondência. Artigo 5º, inciso 12, é assegurado o sigilo das correspondências e telecomunicação. Abrir uma carta minha sem autorização, abuso de autoridade. A liberdade de consciência e crença, eu posso fazer parte da religião que eu quiser, posso participar do culto que eu quiser, posso me associar, né, com pessoas, desde que essa associação não tenha fins criminosos, sendo assegurados direitos e garantias do voto, tanto é que ninguém pode ser preso no dia da eleição, a não ser que seja em quê? Em flagrante delito. Por ordem judicial não pode, porque vai restringir meu direito de votar. Há o direito à reunião, que pode se reunir, desde que seja para fins lícitos. Incolumidade física individual, ninguém pode me agredir. Os direitos garantidos legais assegurados no exercício profissional. Eu, como advogado, tenho direitos, como advogado, de me manifestar, de fazer exposição oral, de postular em juízo, né, e alguém vem e restringe esse meu direito. Isso é abuso de autoridade. Chego lá no fórum para entregar uma petição, o cara, não vou protocolar a petição. Isso é abuso de autoridade. Tá? Condutas específicas, que é abuso de autoridade. Ordenar executar medida privativa de liberdade, sem as formalidades legais. Eu cumpro mandado de prisão, nem apresento para ti, não digo nem por que está sendo preso. Isso é abuso de autoridade. Submeter a pessoa sob a sua guarda custódia ao constrangimento. É leve o negócio. Se for muito tenso, já pode caracterizar uma tortura. Deixar de comunicar imediatamente ao juiz uma prisão em flagrante, porque tem que comunicar em 24 horas. Deixar o juiz de ordenar o relaxamento se tiver alguma ilegalidade no flagrante. Levar à prisão, a nela deter quem quer que propõe a fiança. O delegado pode fixar a fiança? Pode, agora pode. Pena até 4 anos, o delegado pode fixar a fiança. Tá, isso aí mudou em 2010, não, 2011 mudou. Tá, o delegado pode arbitrar fiança. Tá, então o que acontece? O delegado arbitra a fiança, paga a fiança e não solta o cara. Isso aí é abuso de autoridade. Tá? O carcereiro que se recusa a dar um recibo de entrega de produtos da pessoa, a pessoa é presa, é retido alguns objetos dele, e um recibo que foi aquilo ali apreendido. Ele não entrega isso aí, dá abuso de autoridade. O ato lesivo à honra, ao patrimônio da pessoa natural, jurídica, abuso de autoridade. Prolongar a execução de uma prisão temporária. Foi preso no estabelecimento prisional? 5-5, não pode passar disso aí. O juiz mandou para prorrogar a temporária, isso aí é abuso de autoridade. Sanção. As sanções penais, prisão, pena. Administrativas, para quem é funcionário público, policial. Advertência, repreensão, suspensão das atividades como funcionário público por 180 dias, destituição da função pública, tu pode perder o teu comando lá, né? Tu tem uma função de confiança, pode perder essa função de confiança. A demissão a bem do serviço. Tá? Essa demissão do bem do serviço é uma espécie de penalidade. Tá? É uma penalidade, só que essa demissão é em razão exclusivamente de uma conduta específica. Essa demissão aqui tem um processo administrativo. E a cassação de disponibilidade. Se tu estava em disponibilidade, quando é que o policial fica em disponibilidade? Quando o cargo dele é extinto ou considerado desnecessário. Ele sendo estável, adquire estabilidade. Se ele está em estabilidade, ele está em disponibilidade. Disponibilidade, eu falei estabilidade, disponibilidade. Imagina que tu está em disponibilidade, porque o teu cargo foi extinto. Só que tu cometeu abuso de autoridade enquanto o teu cargo foi extinto. Tu tá em disponibilidade, tu cometeu um abuso de autoridade. É porque esquece a polícia, coloca como servidor público. Tu trabalhava no órgão público, esse órgão foi extinto. Tu fica em disponibilidade remunerada em casa. Tu cometeu um abuso de autoridade, tu restringiu a locomoção de alguém, direito de vir. Em vez de tu ser demitido, vai ser cassada a tua disponibilidade. Sanção civil. Eu vou ter que restituir todo o dano que eu causei. E a punição penal, seria o pagamento de uma multa, a detenção de 10 dias a 6 meses, que é a punição pelo crime, tá? E a perda do cargo e inabilitação de função pública por 3 anos. Essas são as punições na esfera penal. Quem que é punido por um abuso de autoridade? As autoridades. Quem é considerado autoridade para fins da lei de abuso de autoridade? Considera-se autoridade para efeito dessa lei quem exerce cargo, emprego ou função pública, de natureza civil ou militar, ainda que transitória ou sem remuneração. Tu exerce uma função sem remuneração, transitória, tu é considerado autoridade. Sanção. Tu sendo punido administrativamente ou criminalmente, vão colocar na tua ficha funcional. Tendo uma denúncia, entre aspas, que é uma petição de qualquer pessoa, é instaurado um inquérito policial. Se for a reparação do dano, indenização,
regras do CPC. Se for processo criminal, tá? Será as regras do CPP, óbvio, tá? E não precisa ter inquérito policial para ter o processo criminal. A gente sabe que o inquérito policial é uma peça dispensável, tá? Feito o inquérito policial, vai para a mão do Ministério Público, já muda, ele tem 48 horas para denunciar. Lá no inquérito policial normal, se o réu é preso, quantos dias o promotor tem para se manifestar? Hã? Não, o inquérito policial sendo concluído, tá? O prazo do Ministério Público, o réu preso, ele tem 5 dias para oferecer a denúncia, pedir, e se for o réu solto é 15, é para concluir. Tá? O despacho, chegando na mão do juiz, o despacho dele é em 48 horas, é marcada a audiência de instrução e julgamento, em 5 dias, é feita a citação por mandato e interrogatório do acusado. O rito processual é um pouquinho diferente. Aí tem aqui como é que funciona. A audiência de instrução e julgamento. Ouve-se o réu, ouve-se as testemunhas, se tiver perícia, se quiser ouvir o perito, ouve. O Ministério Público ele é ouvido em 15 minutos, prorrogar por 10. Depois a defesa do acusado, alegações finais, 15 e 10, depois vai para a sentença. Tá? Os prazos nessa lei são contados em dias úteis. O horário de expediente da Justiça, no caso, o horário de expediente, no caso da Justiça Militar ou no fórum, seria das 10 às 18 horas. Só nesse horário que pode ter audiência. Não pode ser outro lado, pode ser 9, não pode ser 7, não pode. Não comparecimento do réu e sem o advogado, será nomeado um defensor dativo. Tá? Se o juiz não comparecer em 30 minutos, ele se atrasar 30 minutos da audiência, tu pode ir embora. Tá? E vai respeitar as normas do Código de Processo Penal. Em relação ao crime de abuso de autoridade, o agente público que reprimir a prática religiosa, que pelo exagero de gritos, deprecações no interior do templo, perturbe o repouso, o bem-estar da coletividade, afronta a liberdade do culto e com isso pratica o crime de abuso de autoridade? É errado. As chamadas prisões para averiguação realizadas por policiais caracterizam crime de abuso de autoridade quando não for o caso de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada pela autoridade judiciária. Certo. Eu não posso prender a pessoa para averiguar ela. Pode fazer uma revista agora, prisão de averiguação. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial civil, poderá ser combinada a pena autônoma ou acessória, não podendo o acusado exercer função de natureza policial no município culpado, pelo prazo de 1 a 5 anos. Certo. É 1 a 5. Lá na outra é 10, na lavagem de dinheiro, e na tortura é o dobro. Por depender da altiva da testemunha para a comprovação material, o ato de submeter alguém sob a guarda, custódia, a vexame ou constrangimento ilegal não pode ser enquadrado como abuso de autoridade. É errado. Vexame, abuso de autoridade. Hélio, o maior capaz, solicitou ao seu amigo Fernando, policial militar, que abordasse 2 desafetos, Beto e Flávio, para constranger. O referido policial encontrou o desafeto Hélio na praça principal da pequena cidade em que moravam identificados como policial militar. Embora não vestisse na ocasião, fara da corporação abordou-os, determinando que se encontrasse na parede com as mãos para o alto e, com o auxílio de Hélio, algemou enquanto precedia o abuso pessoal. Nada tendo sido encontrado em poder de Beto e Flávio, ambos foram liberados. Nessa situação, Hélio praticou o concurso de agentes com o policial militar Fernando, crime de abuso de autoridade caracterizando por execução de medida privativa à liberdade individual. Certo ou errado? O fato dele cometer essa revista é um abuso de autoridade. Porque só pode fazer uma revista numa pessoa se tu tiver indícios de crime ou instrumentos e frutos do crime. Tá? Beleza. Então a gente vai parar por aqui. Né? Próximo a gente vê os crimes ambientais.